E eu quero agradecer ao Flamengo por ter tirado o pé do acelerador, né? Porque se o Flamengo tivesse forçado, poderia ser muito mais trágico do que foi. Poderia ter sido muito pior do que foi. Poderia ter sido muito mais constrangedor do que foi. Só espero que o Botafogo tenha a hombridade de não tomar mais um gol, só isso. Porque assim, O Flamengo jogou do jeito que quis. O Flamengo impôs o ritmo no jogo a hora que eles queriam. Foi completamente dominante no jogo, completamente. Salve, salve nação, saudações rubro-negras, nação, Flamengo 3, Botafogo 0, ou melhor, Botafogo 0, Flamengo 3, porque o jogo foi lá no Engenhão. Vamos acompanhar aqui, nação, as reações dos botafoguenses que ficaram na bronca, hein? Agradeceram por não ter sido pior, olha só, imagine só o desespero dos botafoguenses, nação. Vamos acompanhar aqui, nação, esse vídeo tá muito legal, muito maneiro, acompanha até o final e deixa o seu comentário, o link da descrição é de todos os canais como crédito. Antes do vídeo, deixa seu like, você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações para todos, tamo juntos. Vamos ao vídeo, hein? Mais uma vergonha do Botafogo no estádio Newton Santos. Mais uma vergonha causada tanto pelo técnico e também pelos jogadores. O que o Barbosa fez? Um jogador que a gente gosta, que a gente elogia, que a gente coloca como ídolo, mas o destempero e os erros individuais do Barbosa resultaram nesse placar vergonhoso no estádio Newton Santos. E eu quero agradecer ao Flamengo por ter tirado o pé do acelerador, né? Porque se o Flamengo tivesse forçado, era 4, 5, 6, 7, 8, 9, o estrago seria pior. O Flamengo respeitou o Botafogo. Porque se eles tivessem forçado no segundo tempo e a gente estava com esse receio, era jogo para 4, 5, 6 e quanto eles quisessem. Porque chutou é gol. A falta do Léo Pereira, um goleiro extra classe pegaria, mas nós não temos goleiros extra classes, né? O Raul é um goleiro, é o terceiro goleiro de 2024, gente. Vocês pararam para pensar que o nosso goleiro atual, o goleiro que a gente teve que pensar na segurança, era o terceiro goleiro de 2024. Não tem como isso dar certo. Não tem como a gente achar que isso é normal. O Flamengo foi 2 vezes no estádio Newton Santos, meteu 2-3-0. É isso, João Texto. A sua arrogância. Os 2 últimos jogos pelo Campeonato Brasileiro contra o Flamengo foram 2-3-0. E repito, sorte que o Flamengo respeitou o Botafogo. Porque se o Flamengo não tivesse respeitado, era 7, 8, 9. Com jogador a mais, com time com uma qualidade técnica que o Flamengo tem, eu tenho certeza que tem torcedor do Flamengo aqui na live que deve estar puto por não terem goleado o Botafogo. Eu tenho certeza disso. E a gente, querendo ou não, nós estamos um pouco aliviados porque foi só 3-0. Depois de tudo. Eu tenho certeza disso. Poderia ser muito mais trágico do que foi. Poderia ter sido muito pior do que foi. Poderia ter sido muito mais constrangedor do que foi. Algo precisa ser feito. Em relação ao John Textor, não sei que ele vai fazer mais. Que pague as contas do clube, pelo menos, né? Mas não, ele piorou. Ele botou o Alan como terceiro zagueiro, Gustavo. vergonha, mais uma vergonha do Botafogo no estádio Newton Santos. Mais uma vergonha. Abrir uma live nos acresce. Por quê? Porque não vai acontecer nada no jogo. E mesmo que aconteça, não muda nada. Só espero que o Botafogo tenha a hombridade de não tomar mais um gol, só isso. Porque assim, é uma vergonha. É uma vergonha. O futebol apresentado pelo Botafogo de Martim Anselmi é pavoroso, é nojento com N maiúsculo. E o Botafogo tá colhendo aqueles frutos que a gente avisou que ia colher, né? Que infelizmente todo mundo aqui falou. Falta de aviso não foi. Fora Martim Anselmi, seu pardal, desgraçado. Pela primeira vez você tinha a chance de colocar 3 zagueiros que você tanto sonhava. Tinha Barbosa, Bastos e o melhor em campo aí, ó, Ferrarese. E o que ele fez? Ele botou o Alan, terceiro zagueiro, de volante, sei lá onde ele enfiou, porque o time é tão zoneado que é até difícil entender melhor. Parabéns, seu Martim Anselmi, seu time é um fracasso, é um lixo. O time de Martim Anselmi é uma vergonha. É tão zoneado, muito Gustavo, feio, muito feio. Eles não conseguem saber quem é o lateral, quem é o ala. No primeiro gol do Flamengo, o Jordan Barreira que cortou e acabou a bola sobrando o jogador do Flamengo, sendo que era para o Alex Telles estar ali. Tá? Quem vem atacar, em vez de ser o Alex Telles, em vez de ser o Jordan Barreira, é o Alex Telles. Ou seja, o mais fraco no ataque é o que ataca, o mais fraco na defesa é o que defende. É uma confusão do caramba. E assim, quando o Flamengo faz um gol, sinceramente,
a gente já sabe que o Botafogo não ia recuperar o jogo. Todo mundo já sabia, né, gente? Todo mundo já sabia. A gente torce, porque, né? Somos torcedores do Botafogo, vamos confiar, vamos tentar de alguma forma buscar isso. Agora, a gente sabia que o Botafogo não ia ter força. A gente sabia que o Botafogo não ia conseguir furar o bloqueio do Flamengo. E o Flamengo teve muita facilidade no jogo hoje, gente. Facilidade absurda. O Flamengo jogou do jeito que quis. O Flamengo impôs o ritmo no jogo a hora que eles queriam. Foi completamente dominante no jogo. Completamente. O Botafogo em nenhum momento do jogo controlou a partida. Em nenhum momento... Enfim, em nenhum momento o Botafogo teve qualquer tipo de situação positiva no jogo hoje. Em nenhum momento. O jogo foi completamente do Flamengo. E é isso, irmão. O meio-campo do Botafogo é uma zona, num setor onde tem bons jogadores. Lembrou muito um Flamengo e Botafogo na época que ainda não éramos SAF, né? Da forma dominante em que o Flamengo teve na partida hoje, lembrou muito a época em que o Botafogo não era SAF. De verdade, lembrou muito, né? A época que o Flamengo tinha um time muito forte, né? Lá em 2019, por aí, o Botafogo tinha times bem mais fracos, e o Flamengo sempre dominava muito o Botafogo. Hoje lembrou. E é isso, gente. É isso. É difícil até, mais uma vez, ficar aqui falando sobre esse tema, né? Tá, nação, essas aí foram as reações dos botafoguenses. Vimos aí no início ali, né, o amigo lá do canal TF Botafoguense assumindo, né, agradecendo, na verdade, de não ter sido pior, agradecendo ao Flamengo de ter tirado o pé, porque se o Flamengo continua com aquela intensidade ali do começo do primeiro tempo, ali, se o Flamengo continua com aquele ritmo, poderia sim ser pior para o Botafogo. Poderia sim o Flamengo aplicar dentro do Engenhão uma goleada histórica de 5, 6, 7-0. Só que o Flamengo realmente no segundo tempo ali, o Flamengo administrou a partida, né? Tivemos ali várias substituições. O técnico Leonardo Jardim preferiu descansar alguns jogadores, então deu total razão ao botafoguense em agradecer ao Flamengo, né, por não ter dado uma goleada histórica. Nação, para fechar os destaques da partida, fiz um post, né, fiz uma enquete no canal. Quem foi o melhor jogador em campo? Léo Pereira, Pedro, Lino ou Varela? Varela tá disparado aí, Nação. Varela foi um leão em campo, jogou muita bola. Como o Varela melhorou no nosso Flamengo, hein? Chegou ali com uma certa desconfiança da torcida. No momento ele acordou para a vida, abraçou a titularidade aí, hoje é um dos melhores jogadores do Flamengo, com certeza, hein, Nação? Varela tá com muita moral com a torcida. Nação, deixe seu comentário aí, deixe sua risada, deixe seu comentário abaixo, o que é que vocês acharam do chororô dos botafoguenses aí. Muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo juntos. Saudações rubro-negras, isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima.